quero que você abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, e que você também, a gente vai ler esses versículos aqui, e depois nós vamos ler alguns versículos de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 23. Então nós vamos ler agora 1 Coríntios, e Ezequiel você vai deixar marcado, porque nós iremos ler alguns versículos desse capítulo 23 do profeta Ezequiel no Velho Testamento. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Você pode abrir a Bíblia, você pode aí abrir o seu celular, se você tiver a Bíblia salva nele. Amém. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Bem, coloque a mão no seu coração. Amém. Diga-se comigo numa oração. Diga assim: Pai Celestial, em nome de Jesus, dá-me entendimento daquilo que eu vou ouvir aqui, nesse momento. Dá-me um coração aberto para receber a Tua santa palavra no meu coração. Senhor Deus, nessa noite, trabalha na minha vida, edificando a fé transformadora do Evangelho. Amém. Amém. O nosso tema hoje não é um tema assim muito, talvez não seja de muito entusiasmo, né? Porém, Paulo fala que ele não deixou de anunciar aos ouvintes, aos irmãos, todo o conselho de Deus. A gente tem alguns temas que a gente gosta mais na Bíblia. Porém, para nós sermos honestos, nós temos que procurar estudar todos os temas possíveis. E hoje o nosso tema é os grandes males do adultério. Os grandes males do adultério. E antes de a gente falar desses grandes males, que segundo Ezequiel, capítulo 23, nós encontramos pelo menos 6 males. Eu quero dizer que o adultério e a prostituição são filhos da pornografia. Provavelmente pessoas que adulteraram no seu casamento, ou jovens que se prostituíram, antes disso acontecer, tiveram acesso à pornografia. E eu quero dizer que o ficar, que é muito comum hoje no mundo, o ficar é filho, é embrião da prostituição e do adultério. Provavelmente casamentos que chegaram um dia ao adultério, jovens que caíram na prostituição, começaram com ficar. Vivemos um tempo que, por muito se repetir, algumas coisas se tornaram comuns aos ouvidos e à consciência da nossa sociedade. E se tornou comum na nossa sociedade, no nosso tempo,
que pessoas casadas se envolvam sexualmente com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. De certo modo, isso é algo corriqueiro no mundo em que nós vivemos. E isso também tem acontecido entre os cristãos. Também entre os cristãos. Recentemente, um cantor gospel famoso, um dos casos, ele se envolveu com uma outra mulher que não era sua esposa, de um cantor sertanejo famoso no Brasil. E esse cantor gospel adulterou contra a sua esposa, levando a esposa também desse cantor sertanejo famoso ao adultério, fazendo com que se destruísse duas famílias. E agora esse cantor gospel famoso anunciou que vai casar com essa mulher com a qual ele adulterou. Algumas coisas, por se repetir muito, e principalmente entre gente conhecida ou famosas, com o passar do tempo, tem uma conotação de natural, de normal, e às vezes até de desejável. Exemplos a serem seguidos. Isso tem acontecido em relação ao adultério, adultérios e novos casamentos. E às vezes se dizendo buscar tal felicidade. Em Ezequiel 23, 49, esse capítulo que eu pedi para vocês deixarem aberto aí, se você quiser acompanhar. O versículo 49, na primeira parte do versículo, diz assim: o castigo da vossa luxúria. E a luxúria quer dizer lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade, recairá sobre vós. Com certeza, as consequências do adultério, eles se farão conhecidos na vida das pessoas que participam dele, que manifestam, que adotam, que se envolvem nele. As consequências se farão notórias. Mas antes de nós falarmos desses 6 males do adultério, eu quero dizer para os irmãos que, biblicamente, para todos que me escutam, o casamento nem sempre é o remédio correto para o adultério. Porque, segundo Jesus, alguns segundos casamentos, na verdade, são segundos adultérios. São perpetuação do adultério. Nem sempre adulterou, casou, resolveu. Não é assim, biblicamente. Um casamento novo não apaga, não normaliza um adultério por si só. Assim como também o fato de alguém se prostituir, depois se casar, também não significa que resolveu o problema da prostituição. Um novo casamento não significa que foi resolvido o problema do adultério. Não significa que isso resolva por si só. E só para efeito de renovar o conhecimento, de voltar a falar de uma coisa básica, ou até mesmo, quem sabe, tornar conhecido a alguns pela primeira vez, só existe 3 possibilidades de alguém se separar, um cristão se separar e se casar de novo. A primeira delas é quando existe viuvez. Quando o cônjuge morre, falece, então o cristão pode se casar de novo. E a segunda possibilidade é quando o cristão, ele foi vítima do adultério. Ele é a parte inocente do adultério. Então ele poderá se casar novamente. E a terceira possibilidade é quando existe um abandono do lar. O cônjuge abandona o lar, que muitas vezes pode ser retratado com a violência doméstica. Então, quando isso acontece, o cristão, ele está liberado, se ele quiser,
para um novo casamento, se for no Senhor, se for na vontade do Senhor. Então vamos falar desses 6 males descritos em Ezequiel 23. Se você puder abrir comigo, a gente vai ler alguns versículos. Primeiro mal, grande mal do adultério. O adultério provoca dívidas ou prisões emocionais fatais. No versículo 22 de Ezequiel 23. Por isso, ó Aolibar, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda a parte em derredor. Deus está prometendo suscitar contra Israel os seus amantes. E alguns deles tinham se apartado já. Mas Deus está dizendo: eu os trarei contra ti de toda parte em redor. Aquelas pessoas que você adulterou, eu os trarei contra você. Queridos, é comum, por vezes, em uma relação de ciúme mortal entre pessoas adúlteras que se relacionam. Pessoas que passaram, ou pessoas que praticam adultério, costumam ter relacionamentos mortais. Ciúmes doentio começa a dominar as emoções. Não há confiança. A expectativa é de que em qualquer momento haja uma traição. E a gente vê isso expressado claramente em nossa mídia. Em 2012, por exemplo, houve o assassinato de Marcos Quintano Matsunaga. Ele foi assassinado com um tiro a queima-roupa por então sua esposa Elisa Araújo Quintano Matsunaga. E esse empresário era um dos donos daquela marca Yoki. Tem muita farinha, pipoca, muito conhecida nos mercados. Durante uma briga entre o casal, houve esse assassinato. Qual é o histórico desse assassinato? Antes dele se casar com Elise, ela era uma garota de programa. E esse Marcos Matsunaga, o nome dele até que era bonito, mas ele fez a coisa muito errada, né? Ele brigou com a sua esposa, tinha um relacionamento complicado com a mulher, e ele então ligou para um telefone de garota de programa. E ele conheceu a Elise, que era uma garota de programa. E ele começou então a ter um caso com essa garota de programa. Depois de alguns anos, ele deixa a esposa e se casa com Elise. Ele adulterou contra a sua esposa. E aí ele abandona a esposa e casa com a Elise. E a Elise, uma jovem senhora loira, bonita, a Elise fica grávida dele. E eles começaram a brigar. Ela com ciúme. E por que ela tinha ciúme? Porque ela desconfiava que ele continuava traindo, adulterando. E aí ela contrata um investigador. E aí ele descobre que realmente ele traía. E ela estava numa viagem. E ela volta antes do final da viagem que ela estava. Ele vai buscar ela no aeroporto. Ela dispensa a empregada. E ela começa a discutir com o marido adúltero. E ela sabe que na casa dela tem armas. E ela desconfia que ele pode pegar a arma e matá-la. Tal era o nível da briga. Então ela disse para a polícia que ela pegou a arma para se proteger, e começou a ameaçá-lo. E enquanto a discussão se acalorava, ela atirou e assassinou seu marido. Esses casos são muito comuns em ambiente de desconfiança, de adultério.
E como diz então esse texto, não é? Que o adultério provoca dívidas ou prisões emocionais fatais. Nesse tipo de relacionamento, alguém vai se sentir usado, vai se sentir humilhado, porque enquanto eles brigavam, ele dizia: você era uma mulher de programa, você não valia nada. E ela se sentiu abusada, humilhada. Ela se sentiu com seu crédito emocional baixo, com as palavras que ela ouvia. E normalmente esses relacionamentos terminam em morte. É uma primeira consequência que esse texto nos mostra em relação ao adultério. A segunda consequência, o segundo grande mal: o adultério fará você perder a sua família, às vezes para sempre. Não precisava nem a gente ler o versículo bíblico, mas tem aqui o versículo 25 na parte B. Diz assim: eles tomarão os teus filhos, Deus falando para a adúltera, eles tomarão os teus filhos e as tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Esse é mais um grande mal do adultério. As pessoas perdem a sua família. Uma família desfeita pelo adultério é uma desproteção para os filhos, é colocar os filhos vulneráveis. Muitas mães e pais hoje não têm um pingo de respeito dos seus próprios filhos. Filhos do desamparo, filhos do abandono, filhos que não foram supridos na sua inocência, na sua infância, por causa do adultério, da irresponsabilidade dos seus pais, por causa de uma separação, de um divórcio. Na verdade, por causa do adultério, do abandono, muitos filhos chegam a odiar os seus pais, chegam a ter raiva dos seus pais. Aqueles que deveriam ser os norteadores se tornam aqueles que destroem os sonhos e as esperanças dos seus próprios filhos. E muitas vezes via divórcio, abandono. O segundo grande mal que essa palavra nos mostra, o versículo 29, o adultério traz pobreza. No versículo 29 diz assim: e eles te tratarão com ódio, os amantes, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade, e as tuas devassidões. Queridos, a gente percebe que quando pessoas se casam, elas prosperam. Porque quando elas se casam, elas criam um propósito, elas criam uma meta, e elas começam a trabalhar todos, o casal, no mesmo alvo, na mesma direção. Vamos comprar casa, vamos ter um filho, vamos comprar um carro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma poupança. Então o casal se une, e aquilo que antes, individualmente, talvez eles sequer pensavam, porque tinham tudo nas mãos, através dos pais, agora, na criação de uma família, de um casamento, cria-se propósitos. Mas quando vem o adultério e o divórcio, a separação, o que acontece? Perde-se o propósito, cria-se confusão, não se sabe para onde vai. Muitos se atolam em vícios, muitos caem em devassidão, perde-se propósitos, e vem pobreza, perde-se oportunidades. Muitos ficam desolados, tomados por vícios tão fortes que sequer têm força para prosseguir. Às vezes pessoas talentosas, capazes. E tudo começou através do adultério. Então o adultério, ele traz pobreza, pobreza espiritual, pobreza moral e pobreza material. Quarto, versículo 35.
O adultério gera nas pessoas insegurança e instabilidade emocional. Versículo 35 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, traição, também carregarás com a tua perversidade e as tuas devassidões. Também carregarás com a tua perversidade e as tuas devassidões. Ninguém passa impune pelo adultério. As suas emoções serão afetadas. E essa pessoa, quando tentar novos relacionamentos, ela vai ser afetada pela insegurança e pela instabilidade emocional. Quebrar uma aliança gera receios e insegurança. Normalmente é comum que pessoas que adulteram, divorciam uma vez, elas divorciam a segunda, divorciam a terceira. Vão criando um ciclo de insegurança, de instabilidade emocional. Elas não carregam mais a confiança. Mas dentro de si existe uma condenação íntima que desestabiliza, dificulta novos relacionamentos. Abre-se brechas, feridas profundas. E às vezes é insuportável. Às vezes é tanto ciúme que o outro não suporta, que o outro não aguenta, não consegue conviver. Tal a instabilidade emocional e a desconfiança que se instalou na alma do indivíduo. Isso muitas vezes leva a novos divórcios e muitas separações. Quinto, o adultério gera filhos desconstruídos. Filhos desconstruídos. No versículo 37 diz assim, de Isaías 23: porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir. Muitas vezes parece que crianças vítimas de separação, de adultério, de casais, parecem filhos abandonados, filhos jogados, filhos sem referenciais. Na verdade, queridos, a paternidade, a maternidade presente ajuda a construir a identidade dos filhos. Quando Deus planejou a família e formou o primeiro casal e os mandou para que enchesse a terra e dominasse, Ele falava de uma geração de pessoas saudáveis. Ele falava de uma geração de pessoas conquistadoras, de pessoas que iam levar sua glória para toda a terra, dominar sobre os ambientes, através da multiplicação, através de perpetuar a espécie. Haveria de haver construção, haveria de haver formação, haveria de haver futuro. Mas quando o adultério entra na família, os filhos são desconstruídos. Se perde o norte, se perde a noção, se perde a segurança, se perde a firmeza, se perde o chão. E o que nós vivemos em nossos tempos? Uma geração de filhos desconstruídos. E muitas ideologias que hoje prevalecem e que entra nas escolas, e que entra nos meios de comunicação, elas estão ali para desconstruir a família, elas estão ali para desconstruir os filhos, e para roubar a sua identidade. E hoje é comum a gente ver muitos jovens que não sabem se é homem, não sabem se é mulher, não tem uma firmeza da criação, do propósito de Deus. E muito disso veio a esses jovens por falta de maternidade e paternidade, por falta de um ambiente seguro. Então nós vivemos uma geração sem identidade, muitas vezes seduzidos por mentiras, seduzidos por conversa fiada, seduzido por novidades recentes,
da psicologia, da filosofia e de tantas coisas, de tal maneira que chega um jovem para um psicólogo que não é cristão, e ele é homem, e ele chega para o psicólogo que não é cristão, e ele diz assim: eu estou em dúvida se eu gosto de homem ou se eu gosto de mulher. Eu acho que eu gosto de homem. Aí o psicólogo que não é cristão diz: se libere, solte, se solte. Você gosta de homem, então se relacione, se solte com outro homem. Desconstrução da identidade masculina. Porque a Bíblia diz o seguinte: que todos nós somos tentados de diversas maneiras, mas ninguém é tentado além do que possa suportar. Então, se eu sei que eu fui criado homem, formado homem na criação de Deus, eu sei que Deus me deu um sexo biológico, que é o meu sexo emocional, sentimental e tudo mais. Então eu sei que eu devo resistir àquilo que é procedente do maligno, que é diabólico, que me tira do propósito pelo qual eu fui criado. Então eu vou lutar contra isso, eu vou rejeitar, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho a minha identidade em Deus. E quando eu tenho um pai, e quando eu tenho uma mãe, e quando eu tenho uma família, eu sou fortalecido, porque eu estou dentro da formação pelo qual Deus criou a humanidade desde o princípio. Mas Satanás, o diabo, tem trazido essa ideologia para trazer confusão ao mundo, para tocar na glória de Deus. E muitos têm sido seduzidos por esses encantos da sereia, esses encantos da serpente. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando uma igreja que é mais do que uma igreja. São famílias guiadas pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, que sempre serão nessa terra e nesse mundo o sal da terra e a luz do mundo. Pessoas com uma identidade firme e inabalável, que sabe quem são, que sabe de onde vieram, que sabe o que estão fazendo aqui nessa terra e sabe para onde vão. Você pode dizer glória a Deus e aplaudir o nome do Senhor. Nós temos o norte pelo Evangelho, nós temos o norte em nossas vidas pela palavra de Deus e não abrimos mão. Nossos filhos serão construídos pela palavra de Deus, os nossos filhos serão construídos pelo respeito, pela obediência a Deus, serão construídos e construirão gerações que trarão futuro e esperança para a nossa terra, para a nossa cidade e para o nosso planeta. Você pode dizer amém, queridos? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, ela é o baluarte, ela é a coluna da verdade. Você pode dizer amém, meu irmão? Você faz parte dessa igreja do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? E a última, o último grande mal: o adultério gera morte física. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Hoje em dia, nós temos uma onda conservadora de muitos conservadores que se levantam para falar contra, por exemplo, contra o homossexualismo, porque é conservador. Mas conservador adúltero é um conservador de Araque, é um conservador mentiroso. O verdadeiro conservador não pode ser adúltero. E se o conservador é adúltero, ele não pode criticar o homossexual. Porque o adúltero e o homossexual, 1 Coríntios 6, 9, está no mesmo nível. Então, primeiro, queridos,
conservador tem que consertar a sua vida para depois querer consertar a vida dos outros. Então, versículo 45, o adultério gera morte física. De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julga os que derramam sangue, porque são adúlteras, e sangue há nas suas mãos. É muito comum o adultério levar a derramamento de sangue. Derramamento de sangue do ex-esposo, da ex-esposa, derramamento de sangue dos filhos ou das filhas. Normalmente, muitas vezes, o adultério conduz a derramamento de sangue, a morte física. A Bíblia diz, queridos, que o ódio é semelhante ao assassinato. Normalmente, quando existe adultério e separação, existe muito ódio. Um ódio emocional que muitas vezes mata o presente e o futuro de alguém. Mas muitas vezes existe o derramamento de sangue, assassinato, suicídio e prisões. Então, nessa noite nós falamos sobre 6 males do adultério. É claro, irmãos, que existe muito mais. Então, o adultério, ele traz a pessoa envolvida dívidas ou prisões emocionais fatais. Segundo, perda da família e às vezes para sempre. Terceiro, o adultério produz pobreza. Quarto, o adultério gera inseguranças e desestabilidade emocional na vida dos que estão envolvidos. 5, o adultério provoca a desconstrução dos filhos. E 6, o adultério provoca a morte. Morte emocional, morte espiritual e morte, muitas vezes, física. Mas se alguém que está me ouvindo agora, seja aqui ou pela internet, você tem caído no adultério, significa que tudo acabou para você? Que não há mais esperança para você? Pastor, eu caí no adultério. Talvez alguns anos atrás, talvez há pouco tempo atrás. E agora? O que eu faço? Eu quero reler com vocês o primeiro texto que nós lemos, para nós concluirmos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra está dizendo que os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores vão para o inferno. Morte espiritual. Mas no último versículo, no versículo 11, ele nos dá esperança. O Evangelho sempre nos dá esperança. O Evangelho nunca é de perdição, mas o Evangelho é de salvação. Você pode dizer glória a Deus? Então o versículo 11 diz assim: e é o que alguns praticaram todas essas coisas, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Queridos, o pecado do adultério tem perdão em Jesus. O pecado da idolatria tem perdão em Jesus. O pecado do homossexualismo, da homossexualidade tem perdão em Jesus. O pecado de roubar, o pecado da avareza, o pecado da bebedice, o pecado de ser maldizente,
todo e qualquer pecado tem perdão na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele é como um sabão espiritual que nos lava de todo o pecado, de toda a condenação. Diz que nós somos santificados, lavados e santificados. Então o que é santificado? É separado. Não voltamos mais a viver a mesma vida de antes, porque agora nós somos separados. E não somente separados para Deus, mas justificados. O que significa justificado? Significa que a nossa condenação, a nossa culpa, o preço do nosso pecado, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. E agora Deus olha para nós através de Jesus e nos considera justificados. Toda pessoa pode iniciar, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus, uma nova jornada nessa terra, através de Jesus. Deus é maravilhoso.